Flos Carmeli, vitis florigera, splendor celi, Virgo puerpera, singulari. Mater mitis et virinescia, Carmelitis, esto propitia, Stella Maris. Radix iesse germinans flosculum, nos ad esse tecum in saeculum patiari. Inter spinas, quae crescis lilium, serva puras, mentes fragilium, tutelaris. Armatura fortis pugnantium, furunt bella tende presidium, scapulari. Per incerta prudens consilium, per adversa iuge solatium, largiaris. Mater dulcis Carmeli Domina, plebem tuam reple Laetitia, qua beari. Paradisi clavis et janua, fac nos dulci, quo mater gloria, coronaris. Amen. Alleluia. Eclesiastes. Bíblia de Jerusalém. Nova edição, revista e ampliada pela editora Paulus. Caros ouvintes, por favor, tenham uma Bíblia em vossa casa, em vosso lar, não é verdade? Isso é algo bom e necessário, ter contato e intimidade com a palavra de Deus. E é claro, caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo. Centavos serão muito bem-vindos, seja via Pix, Apoia-se Vaquinha, há também o PayPal. Ou ainda é possível comprar livros que chegaram até mim pela lista de desejos da Amazon. Ou é possível tornar-se membro aqui do canal. Tornando-se membro, você pagará uma mensalidade que pode ser cancelada a qualquer momento. Elas começam a R$ 1,99 ao mês, caso isso meu trabalho valha. Obrigada pela presença. Eu peço também para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal caso já não tenham feito, pois tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento. Mais uma vez, obrigada pela presença. Eu peço, por fim, o mais importante, para que orem por mim. Roguem por mim a Deus, nosso Senhor, e que Deus vos abençoe, vos guie e vos guarde, meus caros. Eclesiastes. Palavras de Coelet, filho de Davi, rei em Jerusalém. Primeira parte. Prólogo. Vaidade das vaidades, diz Coelet. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Que proveito tira o homem de todo o trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Uma geração vai, uma geração vem, e a terra sempre permanece. O sol se levanta, o sol se deita, apressando-se a voltar ao seu lugar,
e é lá que ele se levanta. O vento sopra em direção ao sul, gira para o norte, e girando vai o vento em suas voltas. Todos os rios correm para o mar, e contudo, o mar nunca se enche. Embora chegando ao fim do seu percurso, os rios continuam a correr. Todas as palavras estão gastas, e ninguém pode mais falar. O olho não se sacia de ver, nem o ouvido se farta de ouvir. O que foi será, o que se fez se tornará a fazer. Nada há de novo debaixo do sol. Mesmo que alguém afirmasse de algo, olha, isto é novo, eis que já sucedeu em outros tempos, muito antes de nós. Ninguém se lembra dos antepassados, e também aqueles que lhe sucedem não serão lembrados por seus pósteros. Vida de Salomão. Eu, Coelete, fui rei de Israel em Jerusalém. Coloquei todo o coração em investigar e em explorar com a sabedoria tudo o que se faz debaixo do céu. É uma tarefa ingrata que Deus deu aos homens para com ela se atarefarem. Examinei todas as obras que se fazem debaixo do sol. Pois bem, tudo é vaidade e correr atrás do vento. O que é torto não se pode endireitar. O que está faltando não se pode contar. Pensei comigo, aqui estou eu com tanta sabedoria acumulada que ultrapassa a dos meus predecessores em Jerusalém. Minha mente alcançou muita sabedoria e conhecimento. Coloquei todo o coração em compreender a sabedoria e o conhecimento, a tolice e a loucura, e compreendi que tudo isso é também procura do vento. Muita sabedoria, muito desgosto. Quanto mais conhecimento, mais sofrimento. Eu disse a mim mesmo, pois bem, eu te farei experimentar a alegria e conhecer a felicidade. Mas também isso é vaidade. Do riso eu disse, tolice. E da alegria, para que serve? Ponderei seriamente entregar meu corpo ao vinho, mantendo meu coração sob a influência da sabedoria, e render-me à insensatez, para averiguar o que convém ao homem fazer debaixo do céu durante os dias contados da sua vida. Fiz obras magníficas. Construí palácios para mim. Plantei vinhedos. Fiz jardins e parques onde plantei árvores frutíferas de toda espécie. Construí reservatórios de água para regar as árvores novas do bosque. Adquiri escravos e escravas, tinha criadagem e possuía muitos rebanhos de vacas e ovelhas, mais do que os meus predecessores em Jerusalém. Acumulei também prata e ouro, as riquezas dos reis e das províncias. Escolhi cantores e cantoras e todo o luxo dos homens. Uma damas. Ultrapassei e avantajei-me a todos quanto me precederam em Jerusalém. E a sabedoria permanecia junto a mim. Ao que os olhos me pediam, nada recusei. Nem privei meu coração de alegria alguma. Sabia desfrutar de todo o meu trabalho. E esta foi a minha porção em todo o meu trabalho. Então examinei todas as obras de minhas mãos e o trabalho que me custou realizá-las. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. E nada havia de proveitoso debaixo do sol. Pus-me então a examinar a sabedoria, a tolice e a insensatez. Que fará o sucessor do rei? O que já haviam feito. Observei que a sabedoria é mais proveitosa do que a insensatez, assim como o dia é mais que as trevas. O sábio tem os olhos na cabeça, mas o insensato caminha nas trevas. Porém, compreendi que ambos terão a mesma sorte. E por isso disse em mim mesmo, a sorte do insensato será também a minha. Para que então me tornei sábio? Disse em mim mesmo, isso também é vaidade.
não há lembrança durável do sábio e nem do insensato, pois nos anos vindouros tudo será esquecido. O sábio morre com o insensato. Detesto a vida, pois vejo que a obra que se faz debaixo do sol me desagrada. Tudo é vaidade e correr atrás do vento. Detesto todo o trabalho com que me afadigo debaixo do sol, pois se tenho que deixar tudo ao meu sucessor, quem sabe se ele será sábio ou nécio? Todavia, ele será dono de todo o trabalho com que me afadiguei com sabedoria debaixo do sol, e isso também é vaidade. E meu coração ficou desenganado de todo o trabalho com que me afadiguei debaixo do sol. Há quem trabalhe com sabedoria, conhecimento e sucesso, e deixe sua porção a outro que não trabalhou. Isso também é vaidade e grande desgraça. Com efeito, o que resta ao homem de todo o trabalho e esforço com que seu coração se afadigou debaixo do sol? Sim, seus dias todos são dolorosos e sua tarefa é penosa. E mesmo de noite ele não pode repousar. Isso também é vaidade? Eis que a felicidade do homem é comer e beber, desfrutando do produto do seu trabalho. E vejo que também isso vem da mão de Deus. Pois quem comerá e quem se alegrará, se isso não vier dele? Ao homem do seu agrado ele dá sabedoria, conhecimento e alegria. Mas ao pecador impõe como tarefa ajuntar e acumular para dar a quem agrada a Deus. Isso também é vaidade e correr atrás do vento. Tempos e duração. Há um momento para tudo e um tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar a planta. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de destruir e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de gemer e tempo de bailar. Tempo de atirar pedras e tempo de recolher pedras. Tempo de abraçar e tempo de se separar. Tempo de buscar, tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito o trabalhador tira da sua fadiga? Observo a tarefa que Deus deu aos homens para que dela se ocupem. Tudo o que ele fez é apropriado em seu tempo. Também colocou no coração do homem o conjunto do tempo, sem que o homem possa atinar com a obra que Deus realiza desde o princípio até o fim. E compreendi que não há felicidade para ele, a não ser no prazer e no bem-estar durante sua vida. E que o homem coma e beba, desfrutando do produto de todo o seu trabalho, é dom de Deus. Compreendi que tudo o que Deus faz é para sempre. A isso nada se pode acrescentar. E disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que o temam. O que existe já havia existido. O que existirá já existe. E Deus procura o que desapareceu. A morte para todo vivente. Observo outra coisa debaixo do sol. No lugar do direito encontra-se o delito, e no lugar da justiça, lá se encontra o crime. E eu pensava, o justo e o ímpio Deus os julgará, porque aqui há um tempo para todas as coisas e para toda ação. Quanto aos homens, penso assim,
Deus os põe à prova para mostrar-lhes que são animais, pois a sorte do homem e a do animal é idêntica. Como morre um, assim morre o outro. E ambos têm o mesmo alento. O homem não leva vantagem sobre o animal, porque tudo é vaidade. Tudo caminha para o mesmo lugar. Tudo vem do pó e tudo volta ao pó. Quem sabe se o alento do homem sobe para o alto e se o alento do animal desce para baixo, para a terra? Observo que não há felicidade para o homem a não ser alegrar-se com as suas obras. Essa é a sua porção. Pois quem lhe mostrará o que vai acontecer depois dele? A sorte dos oprimidos é sem esperança. Observo ainda as opressões todas que se cometem debaixo do sol. Aí estão as lágrimas dos oprimidos, e não há quem os console. A força do lado dos opressores, e não há quem os console. Então eu felicito os mortos que já morreram, mais que os vivos que ainda vivem. E mais feliz que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não vê a maldade que se comete debaixo do sol. Observo também que todo trabalho e todo êxito se realiza porque há uma competição entre companheiros. Isso também é vaidade. E correr atrás do vento. O insensato cruza os braços e vai se consumindo. Mais vale um bocado de lazer do que 2 bocados de trabalho, correndo atrás do vento. Observo ainda outra vaidade debaixo do sol. Alguém sozinho, sem companheiro, sem filho ou irmão. Todo o seu trabalho não tem fim, e seus olhos não se saciam de riquezas. Para quem trabalho e me privo da felicidade? Isso também é vaidade. E trabalho penoso. Mais valem 2 que um só, porque terão proveito do seu trabalho, porque se caem, um levanta o outro. Quem está sozinho, se cai, não tem ninguém para levantá-lo. Se eles se deitam juntos, podem se aquecer. Mas alguém sozinho? Como vai se aquecer? Alguém sozinho é derrotado. 2 conseguem resistir, e a corda tripla não se rompe facilmente. Mais vale um jovem pobre e sábio do que um rei velho e insensato que não aceita mais conselho. Mesmo que ele tenha saído da prisão para reinar, e mesmo que tenha nascido mendigo para exercer sua realeza, vejo todos os viventes que se movem debaixo do sol ficarem com o jovem, o usurpador. E ele permanece frente a uma multidão sem fim. Porém, aqueles que vêm depois não se alegrarão com ele, porque isso também é vaidade e procura do vento. A prática religiosa e seus riscos. Cuida de seus passos quando vais à casa de Deus. Aproximar-se para ouvir vale mais que o sacrifício oferecido pelos insensatos. Mas eles não sabem que fazem o mal. Que tua boca não se precipite e teu coração não se apresse em proferir uma palavra diante de Deus, porque Deus está no céu e tu na terra. Portanto, que tuas palavras sejam pouco numerosas. Das muitas tarefas vem o sonho, e das muitas palavras, o alarido do insensato. Se fazes uma promessa a Deus, não tardes em cumpri-la, porque Deus não gosta dos insensatos. Cumpre o que prometeste. Mais vale não fazer uma promessa do que fazê-la e não cumprir. Não deixes que a boca te leve ao pecado, nem digas ao mensageiro, foi por inadvertência. Por que dar a Deus a ocasião de se irritar por causa dos teus propósitos e de arruinar a obra de tuas mãos? Quando da quantidade de sonhos provém muitos absurdos e palavras, então teme a Deus. O proveito e o dinheiro. Se numa província vês o pobre oprimido e o direito e a justiça violados, não te surpreendas. Quem está no alto tem outro mais alto que o vigia,
e sobre ambos há outros mais altos ainda. O proveito da terra pertence a todos. Um rei se beneficia da agricultura. Quem ama o dinheiro nunca está farto de dinheiro. Quem ama a abundância nunca tem vantagem. Isso também é vaidade. Onde aumentam os bens, aumentam aqueles que os devoram. Que vantagem tem o dono, a não ser ficar olhando? Coma muito ou coma pouco, o sono do operário é gostoso, mas o rico, saciado, nem consegue adormecer. Há um mal doloroso que vejo debaixo do sol. Riquezas que o dono acumula para sua própria desgraça. Num mau negócio, ele perde as riquezas e, se gerou um filho, este fica de mãos vazias. Como saiu do ventre materno, assim voltará, nu como veio. Nada tirou do seu trabalho que possa levar nas mãos. Isso também é mal doloroso. Ele se vai embora assim como veio. E que proveito tirou de tanto trabalho? Apenas vento. Consome seus dias todos nas trevas, em muitos desgostos, doença e irritação. Eis o que observo. O que melhor convém ao homem é comer e beber, encontrando a felicidade em todo o trabalho que faz debaixo do sol durante os dias da vida que Deus lhe concede, pois esta é a sua porção. Todo homem a quem Deus concede riquezas e recursos que o tornam capaz de sustentar-se, de receber a sua porção e desfrutar do seu trabalho, isto é um dom de Deus. Ele não se lembrará muito dos dias que viveu, pois Deus ocupa seu coração de alegria. Há outro mal que observo debaixo do sol e que é grave para o homem. A um, Deus concede riquezas, recursos e honra, e nada lhe falta de tudo que poderia desejar. Deus, porém, não lhe permite desfrutar estas coisas. É um estrangeiro que as desfruta. Isso é vaidade e sofrimento cruel. Outro, porém, teve 100 filhos e viveu por muitos anos. Apesar de ter vivido muitos anos, nunca se saciou de felicidade e nem sequer teve sepultura. Pois eu digo que um aborto é mais feliz do que ele. Ele chega na vaidade e se vai para as trevas, e as trevas sepultam seu nome. Não viu o sol e nem o conhece. Há mais repouso para ele do que para o outro, e mesmo que alguém vivesse 2 vezes 1000 anos, não veria a felicidade. Não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca. E, no entanto, o seu apetite nunca está satisfeito. Que vantagem tem o sábio sobre o insensato? O que pensar do pobre que sabe se conduzir diante dos vivos? Mais vale o que os olhos veem do que a agitação do desejo. Isso também é vaidade, e correr atrás do vento. O que aconteceu já recebeu um nome, e sabe-se o que é um homem. Não pode processar quem é mais forte do que ele. Quanto mais palavras, tanto mais vaidade. Qual a vantagem para o homem? Quem sabe o que convém ao homem durante a sua vida, ao longo dos dias contados de sua vida de vaidade, que passam como sombra? Quem anunciará ao homem o que vai acontecer depois dele debaixo do sol? Segunda parte. Máximas de sabedoria e sua crítica. Mais vale a fama do que o óleo fino, o dia da morte do que o dia do nascimento. Mais vale ir a uma casa em luto do que ir a uma casa em festa, porque esse é o fim de todo homem. Deste modo, quem está vivo refletirá. Mais vale o desgosto do que o riso, pois pode-se ter a face triste e o coração alegre. O coração dos sábios está na casa em luto. O coração dos insensatos está na casa em festa. Mais vale ouvir a repreensão do sábio do que o canto dos insensatos.
Pois assim como os gravetos crepitam sob o caldeirão, tal é o riso do insensato. E isso também é vaidade, que a opressão enlouqueça o sábio e um suborno extravie o coração. Mais vale o fim de uma coisa do que o seu começo. Mais vale a paciência do que a pretensão. Que teu espírito não se apresse em ficar irritado, pois a irritação frequenta os insensatos. Não digas, porque os tempos passados eram melhores que os de agora. Não é a sabedoria que te faz levantar essa questão. A sabedoria é boa como uma herança e é vantajosa para aqueles que veem o sol, pois o abrigo da sabedoria é como o abrigo do dinheiro, e a vantagem do conhecimento é que a sabedoria faz viver os que a possuem. Vê a obra de Deus. Quem poderá endireitar o que ele curvou? Em tempo de felicidade, sê feliz. E no dia da desgraça, reflete. Deus fez tanto um como o outro, para que o homem nada encontre atrás de si. Já vi de tudo em minha vida de vaidade. O justo perecer na sua justiça e o ímpio sobreviver na sua impiedade. Não sejas demasiadamente justo e nem te tornes sábio demais. Por que irias te destruir? Não sejas demasiadamente ímpio e nem te tornes insensato. Para que morrer antes do tempo? É bom que agarres um sem soltar o outro, pois quem teme a Deus fará terminar um e outro. A sabedoria torna o sábio mais forte do que 10 chefes numa cidade. Não existe um homem tão justo sobre a terra que faça o bem sem jamais pecar. Não dês atenção a todas as palavras que dizem. Assim não ouvirás teu servo te amaldiçoar, pois teu coração sabe que também tu denegriste os outros muitas vezes. Coloquei tudo à prova pela sabedoria. Pensei, tornar-me-ei sábio. Mas a sabedoria estava fora do meu alcance. O que passou está longe e profundo, profundo. Quem o achará? Em meu coração dediquei-me a conhecer, a raciocinar e a pesquisar a sabedoria e a reflexão, para reconhecer o mal como algo insensato e a insensatez como uma tolice. E descobri que a mulher é mais amarga do que a morte, pois ela é a armadilha. Seu coração é rede e seus braços, cadeias. Quem agrada a Deus, dela escapa, mas o pecador, a ela se prende. Eis o que encontro, diz Coelet, ao examinar coisa por coisa para chegar a uma conclusão. Pesquisei e nada concluí. Entre 1000 encontrei apenas um homem. Porém, entre todas as mulheres não encontrei uma sequer. Eis a única conclusão a que cheguei. Deus fez o homem reto. Este, porém, procura complicações sem conta. Quem é como o sábio? E quem sabe explicar esta palavra? A sabedoria do homem faz sua face brilhar e abranda a dureza da sua face. Quanto a mim, observa a ordem do rei. E por causa do juramento divino, não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em má situação, porque ele faz o que lhe agrada. Porque a palavra do rei é soberana. E quem lhe diria, que fazes? Quem observa o mandamento, nenhum mal sofrerá. O coração do sábio conhece o tempo e o julgamento. Sim, há um tempo e um julgamento para cada coisa. Mas há uma grande infelicidade para o homem. Ele não sabe o que acontecerá. Quem pode anunciar-lhe como há de ser? Homem algum é senhor do sopro, para reter esse sopro. Ninguém é senhor do dia da morte, e nessa guerra não há trégua.
nem mesmo a maldade deixa impune quem a comete. Vi essas coisas todas ao aplicar o coração a tudo o que se faz debaixo do sol, enquanto um homem domina outro homem para arruiná-lo. Vi também levarem ímpios à sepultura. Quando saem do lugar santo, esquecem-se de como eles haviam agido na cidade. Isso também é vaidade. Uma vez que não se executa logo a sentença contra quem praticou o mal, o coração dos filhos dos homens está sempre voltado para a prática do mal. Um pecador sobrevive mesmo que cometa 100 vezes o mal. Mas eu sei também que há o bem para os que temem a Deus, porque eles o temem. Mas que não há o bem para o ímpio, e que, como a sombra, não prolongará seus dias, porque não teme a Deus. Há uma vaidade que se faz sobre a terra. Há justos que são tratados conforme a conduta dos ímpios, e há ímpios que são tratados conforme a conduta dos justos. Digo que também isso é vaidade. E eu exalto a alegria, pois não existe felicidade para o homem debaixo do sol, a não ser o comer, o beber e o alegrar-se. É isso que o acompanha no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Após aplicar meu coração a conhecer a sabedoria e a observar a tarefa que se realiza na terra, pois os olhos do homem não veem repouso nem de dia e nem de noite, observei toda a obra de Deus e vi que o homem não é capaz de descobrir toda a obra que se realiza debaixo do sol. Por mais que o homem trabalhe pesquisando, não a descobrirá. E mesmo que um sábio diga que conhece, nem por isso é capaz de descobrir. O Sheol para todos. Sim, em tudo isso apliquei todo o coração e experimentei isto, a saber, que os justos e os sábios, com suas obras, estão nas mãos de Deus. O homem não conhece o amor nem o ódio de tudo que espera. Tudo é o mesmo para todos, uma sorte única, para o justo e o ímpio, para o bom e o mal, para o puro e o impuro, para quem sacrifica como o que não sacrifica, para o bom e o pescador, para quem jura e quem evita o juramento. Este é o mal que existe em tudo que se faz debaixo do sol. O mesmo destino cabe a todos. O coração dos homens está cheio de maldade. Enquanto vivem, seu coração está cheio de tolice, e seu fim é junto aos mortos. Ainda há esperança para quem está ligado a todos os vivos, e um cão vivo vale mais do que um leão morto. Os vivos sabem ao menos que morrerão. Os mortos, porém, não sabem nada. Não há para eles retribuição, uma vez que sua lembrança é esquecida. Seu amor, ódio e ciúme já pereceram, e eles nunca mais participarão de tudo o que se faz debaixo do sol. Vai, come teu pão com alegria e bebe o teu vinho com satisfação, porque Deus já aceitou tuas obras. Que tuas vestes sejam brancas em todo o tempo, e nunca falte perfume na tua cabeça. Desfruta a vida com a mulher amada, em todos os dias da vida de vaidade que Deus te concede debaixo do sol, todos os teus dias de vaidade, porque esta é a tua porção na vida, e no trabalho com que te afadigas debaixo do sol. Tudo o que te vem à mão para fazer, faze-o conforme a tua capacidade, pois no Sheol para onde vais, não existe obra, nem reflexão, nem conhecimento e nem sabedoria. Observei outra coisa debaixo do sol. A corrida não depende dos mais ligeiros, nem a batalha dos heróis. O pão não depende dos sábios, nem a riqueza dos inteligentes, nem o favor das pessoas cultas, pois oportunidade e ocasião dão a eles todos. Com efeito, o homem não conhece o seu tempo. Como peixes presos na rede traiçoeira, como pássaros presos na armadilha, assim também os filhos dos homens se enredam no tempo da desgraça, quando ela cai de surpresa sobre eles. Sabedoria e insensatez.
Também vi essa sabedoria debaixo do sol e ela me parece importante. Havia uma cidade pequena, com poucos habitantes. Um grande rei veio contra ela, cercou-a e levantou contra ela obras de assédio. Nela encontrou um homem pobre e sábio que salvou a cidade com sua sabedoria. Mas ninguém se lembrou desse homem pobre. E eu digo, mais vale a sabedoria do que a força. Mas a sabedoria do pobre é desprezada, e ninguém dá ouvidos às suas palavras. Palavras calmas de sábios são mais ouvidas do que gritos de quem comanda insensatos. Mais vale sabedoria do que armas. Mas um só pecador anula muita coisa boa. Moscas mortas fazem com que o perfumista rejeite o óleo. Um pouco de insensatez conta mais que sabedoria e glória. O sábio se orienta bem. O insensato se desvia. E quando o nécio anda pelo caminho, falta-lhe inteligência. E todos dizem, é um nécio. Se a indignação daquele que comanda se levanta contra ti, não deixes teu lugar, pois a calma evita grandes pecados. Há um mal que vejo debaixo do sol, erro que vem do soberano. Há insensatez ocupando os mais altos postos e ricos se assentando em lugar baixo. Vejo escravos a cavalo e príncipes a pé como escravos. Quem cava um buraco, nele cairá. Quem escava um muro, uma cobra o morderá. Quem remove pedras, com elas se machuca. Quem racha lenha, expõe-se ao perigo. Se o machado está cego e não for afiado, é preciso muita força. É mais vantajoso usar sabedoria. Se a cobra morde por falta de encantamento, de que vale o encantador? As palavras do sábio agradam. O insensato se arruína com os lábios. O início de suas palavras é insensatez, e o fim do seu discurso é tolice pérfida. O nécio multiplica as palavras, mas o homem não sabe o que vai acontecer. Quem pode anunciar-lhe o que virá depois dele? O trabalho do insensato o fadiga, pois nem sabe como ir à cidade. Ai de ti, país governado por um jovem, e cujos príncipes comem desde o amanhecer. Feliz o país cujo rei é filho de nobres, e cujos príncipes comem na hora certa, para se refazerem e não para se banquetearem. Por mãos preguiçosas o teto desaba, por braços frouxos goteja a casa. Para rir, faz-se um banquete. O vinho alegra a vida, e o dinheiro responde a tudo. Nem em pensamento amaldiçoes o rei, não amaldiçoes o rico, mesmo em teu quarto, pois um pássaro do céu poderia levar a voz, e um ser alado contaria o que disseste. Saber assumir riscos. Joga o teu pão sobre a água, porque após muitos dias o encontrarás. Reparte com 7 e mesmo com 8, pois não sabes que desgraça pode vir sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias, derramam chuva sobre a terra, e quando uma árvore cai, tanto ao sul como ao norte, no lugar onde cai, aí ficará. Quem fica olhando o vento jamais semeará. Quem fica olhando as nuvens jamais ceifará. Assim como não conheces o caminho do vento ou do embrião no seio da mulher, também não conheces a obra de Deus, que faz todas as coisas. De manhã semeia a tua semente e à tarde não repouses a mão, pois não sabes qual delas prosperará, se esta ou aquela, ou se ambas serão boas. A idade. Doce é a luz, e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, alegre-se com eles todos, mas lembre-se de que os dias de trevas serão muitos. Tudo o que acontece é vaidade. Alegra-te, jovem, com a tua juventude.
Sê feliz nos dias da tua mocidade. Segue os caminhos do teu coração e a visão dos teus olhos. Saibas, porém, que sobre todas essas coisas Deus te convocará para o julgamento. Afasta do teu coração o desgosto e o sofrimento do teu corpo, pois juventude e cabelos pretos são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade, antes que venham os dias da desgraça, e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho mais prazer. Antes que se escureçam o sol e a luz, a lua e as estrelas, e que voltem as nuvens depois da chuva, no dia em que os guardas da casa tremem e os homens fortes se curvam, em quem as que moem, pouco numerosas, param, em que as que olham pela janela perdem seu brilho. Quando se fecha a porta da rua e o barulho do moinho diminui, quando se acorda com o canto do pássaro e todas as canções emudecem, quando se teme a altura e se levam sustos pelo caminho, quando a amendoeira está em flor e o gafanhoto torna-se pesado e a alcaparra desabrocha, é porque o homem já está a caminho de sua morada eterna, e os que choram sua morte começam a rondar pela rua. Antes que o fio de prata se afrouxe e a taça de ouro se parta, antes que o jarro se quebre na fonte e a roldana arrebente no poço, antes que o pó volte à terra de onde veio e o sopro volte a Deus que o concedeu. Vaidade das vaidades, diz Coelet, tudo é vaidade. Epílogo. Além de ter sido sábio, Coelet também ensinou o conhecimento ao povo. Ele ponderou, examinou e corrigiu muitos provérbios. Coelet procurou encontrar palavras agradáveis e escrever exatamente palavras verdadeiras. As palavras dos sábios são como aguilhões e como estacas fincadas pelos autores das coletâneas. É o dom de um pastor único. Além disso, meu filho, fica atento. Fazer livros é um trabalho sem fim, e muito estudo cansa o corpo. Fim do discurso. Tudo foi ouvido. Teme a Deus e observa seus mandamentos, porque aí está o homem todo. Sim, Deus fará toda a obra vir ao julgamento, tudo o que ela contém de bom ou mal.